A preguiça foi o tema escolhido pela maioria dos telespectadores que ligaram para ser debatido pelo psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Doutora Luiz, esses altos e baixos aí, como disse a nossa entrevistada, é uma tendência de muita gente ou não? Tem gente que não tem preguiça ou quase todo mundo tem? Quase não, todo mundo tem. A tendência é preguiça, Isabela, a gente pode até lembrar uma das leis de Newton que fala assim, todo corpo tende a um estado de menor energia. Isso quer dizer o quê? Que todos nós temos uma tendência natural a termos preguiça, o que é diferente de cansaço, né? Porque às vezes a pessoa, né, o rapaz estava comentando, eu trabalho a semana inteira, estudo, e no fim de semana fica aquela preguiça. Não, ele está descansando por causa do cansaço. Mas, na verdade, todos nós temos essa tendência, em alguns momentos do mês mais, em alguns momentos do dia mais, para você, a preguiça depois do almoço é muito compreensível, porque o sangue fica com mais gordura, o sangue fica com mais peso, mais grosso, então ele funciona mais lentamente na sua circulação. Então existem tendências naturais e momentos que especificamente a gente vai ver que fica exacerbada, aumentada essa tendência à preguiça. Agora, aquela preguicinha normal, tirando essa questão do almoço, enfim, ou doenças que a gente até deve falar aqui daqui a pouco, quais são as causas comuns da preguiça? O que provoca essa preguicinha na gente? Você fala sem ser doença. Exatamente, sem ser a doença. Comer muito, o que dá uma preguiça, assim? Comer muito? Nós vamos falar, então, de coisas que não são doença. Então, por exemplo, a fase pré-menstrual, né? Um momento, então, que hormonalmente, isso não é uma doença, mas é um estado de mais letargia, de menos vitalidade. O tipo de alimentação pode trazer isso, Arthur. Então, a alimentação, quanto mais gordurosa for, quanto mais pesada, maior a tendência à preguiça. Outra coisa também que é natural acontecer nesse processo de preguiça é quando a pessoa, então, entra num ciclo vicioso de não fazer nada. Ou seja, a preguiça, ela se retroalimenta. Ou seja, quanto menos a pessoa faz coisas, menos vontade de fazer ela tem. Aí vai para o lado emocional, a pessoa já se alimenta desse vício? É uma retroalimentação, né? O simples fato de não ter feito nada faz com que ela tenha menos energia para fazer. Por isso a citação que a moça fez de que o esporte, o exercício físico é fundamental, porque ele te deixa mais vivo, te deixa mais acordado. A gente pode dizer, então, que a preguiça poderia ser interpretada, então, como pouca presença da pessoa no momento, entendeu? Ou seja, a pessoa não está focada, não está centrada, e com isso ela perde memória, com isso ela perde rendimento, com isso ela perde autoestima. E que doenças a preguiça pode estar externando? Basicamente, vamos falar de 3, Arthur, que seria o hipotiroidismo, que foi até citado, né? A tiroide funcionando a menos, produzindo menos hormônios. A anemia, aquela falta, então, de ferro no sangue. Outra situação que pode trazer preguiça também, e que não é muito raro, tem a ver com os processos, né? A gente tem falado muito na suprarrenal, na glândula, essa falta de vitalidade que vem a partir do rim. Então, basicamente, essas são as situações patológicas, né? E vai ter, obviamente, a depressão. No caso, a gente nem diria que é uma preguiça comum, mas é uma preguiça intensificada. No quadro depressivo, então, a pessoa também tem pouca disposição para fazer as coisas. Alguns gordinhos também, parece que o senhor disse que tem muita preguiça ou não? Isabela, porque assim, tem mais tendência à preguiça, porque não só pelo fato de carregarem mais peso, né? Isso daí cansa mais, isso desgasta mais, mas pelo fato também de que a gordura do lado de fora, né? Ou seja, a gordura aparente, ela corresponde a uma gordura interna a nível de artérias, de veias. Então, existe um funcionamento lentificado, inclusive do processo de digestão. Essas pessoas, né, que estão acima do peso têm uma tendência a serem mais devagar. Doutor, agora muitas pessoas não percebem, mas a preguiça pode provocar consequências comportamentais, consequências sociais para essa pessoa, né? Arthur, sem dúvida. A gente falou aí da perda de autoestima e a preguiça pode levar a pessoa a se tornar uma pessoa mentirosa, porque na medida que ela não fez o que precisava de ter feito, ela pode, então, para explicar o não feito, inventar uma mentira. A preguiça pode trazer também uma tendência maior à inveja, porque na medida que eu sou devagar e que você é um sujeito mais dinâmico, você tem mais sucesso na vida, você é um sujeito mais bem resolvido, então pode despertar a inveja. Então, a preguiça pode ser vista como uma fonte de vários problemas, de distúrbios emocionais. Como evitar a preguiça? E tem tratamento quando ela não é fruto de uma doença específica? Sim, aí o caso seria, a gente falou do esporte, da atividade física, isso é básico. Outra coisa é a pessoa não ficar enrolando. Alimentação leve, né, que o senhor falava? A pessoa não ficar enrolando na cama, não ficar aquele negócio acordar e ao invés de levantar, ficar naquele nhen, naquele vai, não vai, né? Aí vem também o conceito de que quanto mais a pessoa dorme, mais sono ela tem. Então, essa questão assim, eu estou cansado, vou descansar. Você tem que estabelecer um tempo. Como a pessoa que vai descansar depois do almoço. Primeiro, nunca descansar nos 20 primeiros minutos depois do almoço, que é a hora que o sangue está mais grosso e que tem a tendência a formar, então, a aterosclerose, os ateromas. Mas sim, passados 20 minutos, descansar de preferência numa posição que não seja totalmente horizontal, a pessoa se recostar, né? Então, esse processo aí de tratamento, de o que fazer para o processo da preguiça que não seja de doença,
Tá? É basicamente a questão da pessoa se forçar, a pessoa esforçar-se por estar fazendo sempre alguma coisa. Quem já caiu no círculo vicioso? Arthur, aí a gente vai dizer que essa pessoa está com um risco inconsciente, inclusive, não é que ela fique pensando nisso, de se acostumar com a preguiça e ver na preguiça um motivo de comemoração. Quer dizer, aquela pessoa que adora ser preguiçosa e que usa isso, inclusive, como uma forma de relação com o outro. Não, mas você sabe que eu sou enrolado, você sabe que eu combino e não cumpro, você sabe que eu sempre chego atrasado. Então, aí a gente já diria, não é exatamente uma doença, mas podemos chamar, então, de um vício. E assim vai levando a vida, né? Com a barriga, né? Com a barriga. E nós temos que levar a vida de uma maneira que seja uma maneira mais corajosa, né, Arthur? Então, essa questão de enrolar, podemos dizer ao telespectador que nunca vai ser um motivo de comemoração. Ok, doutora Luiz, então muito obrigado pela presença aqui hoje.